E aí, time, nós vamos entrar agora no módulo 9, áreas de transformações geométricas. Galera, o que nós vamos estudar aqui? Cálculo de áreas utilizando a semelhança de figuras planas e proporcionalidade. Então a gente vai ter que lembrar do primeiro conteúdo que a gente começou a trabalhar este ano, tá? Lembra que eu desenhei lá no quadro várias figuras e a gente analisou a razão entre as medidas delas? A gente pegava lá a área do quadrado grande, dividia pela área do quadrado pequeno. Depois a gente pegava a medida do lado do quadrado grande, dividia pela medida do lado do quadrado pequeno, observava se as medidas davam sempre uma diferença constante. Então a gente encontrava ali a constante de proporcionalidade. A gente trabalhou isso também com triângulo, com retângulo, tá? Então a gente tem que lembrar desses conceitos aí. Cálculo de área de triângulos utilizando mediana. Então a gente vai trabalhar com cálculo de triângulo. Só que nós não vamos utilizar lá o base vezes a altura dividido por 2, nós vamos utilizar o conceito de mediana, tá? Equivalência de áreas. Então, a gente vai pegar, por exemplo, um triângulo. Quando que a área de um triângulo vai ser equivalente à área de um quadrado? Vamos trabalhar isso também. E, por fim, as transformações geométricas. Então, a primeira coisa que a gente vai trabalhar aqui, ó, teorema da mediana. Essa aula vai ser uma aula mais introdutória, tá, galera? Então, a gente tem o seguinte, ó, toda mediana ela vai dividir um triângulo em outros dois triângulos com áreas iguais. Então, observa que a gente tem aqui o triângulo ABC. Esse triângulo ABC, ele possui a altura, o segmento H. Lembrando que a altura de um triângulo é sempre perpendicular à base. Tá, pessoal? Não existe altura inclinada, vertical ou diagonal. É sempre, perdão, não é horizontal nem diagonal, é sempre vertical, sempre perpendicular à base do triângulo. Observa o seguinte, galera, que esse segmento MA, ela é mediana, tudo bem? A partir do momento que a gente traça essa mediana, a gente nota o seguinte, que vai ter a formação de dois triângulos. Agora não temos mais simplesmente o triângulo ABC. Nós temos o triângulo ABM e o triângulo AMC. Se MA é mediana, pessoal, quer dizer que aquele M lá, ele é o ponto médio do segmento BC. O que é ponto médio? É um ponto que vai dividir um segmento em duas partes iguais. Então, se a gente tem ali, ó, o segmento BC e M é o ponto médio, quer dizer que de B até M é igual de M até C. Exemplo, imagine que BC meça 20 centímetros. Então, BM mede 10 e MC mede 10. Tá, galera? Divide na metade. Vamos ser bem claro aqui, tá? Então, observa o seguinte. O triângulo ABM, qual que é a altura dele? H. Qual que é a base dele? BM. Certo? E o triângulo AMC, qual que é a altura dele? H. E qual que é a base dele? MC. Só que MC é igual a BM, ou seja, esses triângulos possuem a mesma altura e possuem a mesma base. Então, quer dizer que a área deles são iguais. Beleza? Baricentro. Baricentro, galera, é o ponto de intersecção das três medianas de um triângulo e o seu centro de gravidade. Então, todo baricentro ele vai dividir as medianas numa razão constante. Essa razão é 1/3 da mediana, a distância do baricentro, ao ponto médio do lado, e 2/3 a distância do baricentro ao vértice. Tá? Então, a gente tem aqui a ilustração desse esquema. Note que AMA, o que é esse AMA, pessoal? Ó, é o vértice A lá em cima e MA aqui embaixo. Ou seja, a mediana. Tranquilo? Perceba aqui, ó, dividiu o triângulo ABC em duas partes, em dois triângulos iguais. Virou agora o triângulo ABMA e o triângulo AMAC. Tá? Então, olha o conceito de mediana sendo aplicado. Dividiu o triângulo em dois triângulos com áreas iguais. Então, AMA é igual a x, tá? Então a medida daquele segmento mede x, BMB é y e CMC é z. Tudo bem? Vamos trabalhar aqui agora, pessoal, transformações geométricas, bem especificamente aqui na área da isometria. O que é isometria, pessoal? As isometrias elas vão gerar figuras simétricas, tudo bem? Vamos para exemplos aqui, ó. Trabalhando com a reflexão ou simetria axial. É a simetria decorrente da reflexão de uma figura. Certo? Na reflexão, a imagem é espelhada em relação a uma reta dada, chamada de eixo de simetria. O eixo de simetria é a mediatriz de todo o segmento que une dois pontos simétricos. Então, a gente tem essa figura aqui, né? Essa figura, ela é dois trapézios,
tá? Se a gente unir ali, vira dois trapézios. E perceba que essa reta aqui, ó, ela é o quê? O eixo de simetria. Perceba que a figura que está para a esquerda, ela é o quê? Idêntica à figura que está à direita, ou seja, há uma simetria. Tudo bem? Essa estrela aqui, ó, note que esse segmento pontilhado é o eixo de simetria da estrela. Norte-norte. Note que a figura que está à esquerda, ela é igual à figura que está à direita. E aqui a gente tem um pentágono, certo? E nota aí, galera, que essa reta aqui, ela é o eixo de simetria. Ou seja, o que está para a esquerda é idêntico ao que está à direita. A gente fala que ali é uma simetria, certo? Tem várias cirurgias aí que corrigem a simetria do rosto, tá, pessoal? Depois dá uma olhadinha nisso aí que é interessante vocês saberem disso aí, ó. Então, observa segurar acima e tente encontrar outros eixos de simetria. Galera, fica já aí uma atividade para vocês. Existe outro eixo de simetria nessas figuras? Mais específico aqui, a estrela e o pentágono? Será que existe? Beleza? Ó, quem pegar essas duas figuras aí, ó, colocar numa folha de papel e traçar outro eixo de simetria, vai ganhar um bombom, hein? Então vamos lá, rotação. O que é rotação, pessoal? É um tipo de simetria, tá? Ela é característica das figuras geradas por rotação. Na rotação, a figura gira em torno de um ponto fixo, chamado centro de simetria, que pode estar dentro ou fora da própria figura, e cada ponto gira o mesmo ângulo em relação ao seu ponto fixo. Beleza, galera? A gente resolveu um exercício umas 3 semanas atrás que trabalhava com a rotação. Já viu quando você pega uma imagem de celular e faz a rotação? Você observa o que, pessoal? Que as medidas elas são conservadas, os ângulos são conservados, só que ela faz uma rotação. É como se você pegasse a figura e girasse em torno do eixo de simetria. Como se você pegasse ela e colocasse de cabeça para baixo. E depois você vira de novo, ela fica de lado. E depois você vira de novo, ela volta para a posição inicial. Então no celular ela sempre faz uma rotação de 90 graus. Tá, galera? Que lá é a rotação. Aqui, ó, bem claro. Observe o seguinte, ó. Nessa aqui da esquerda, se eu fizer uma rotação de 90 graus, ó, esse pontinho que está aqui embaixo na esquerda, ele vai para cima, certo? Se eu rodo novamente, esse pontinho que está aqui em cima agora, ele vai para onde? Vai lá para baixo. Então, se é uma rotação de 90 graus, a figura ela é completamente conservada, questão de ângulos, questão de medidas, tá? E a simetria central? Ela é gerada pela rotação em torno de um ponto fixo. O centro de simetria é o ponto médio de todo segmento que une dois pontos simétricos. Quando a figura apresenta simetria de rotação de 180 graus, dizemos que ela apresenta simetria central. O que isso quer dizer, pessoal? Que toda a figura ela vai ser mantida. O que vai ter um movimento ali vai ser em torno do centro, ou seja, o centro dela, como se fosse ele permutar, tá? Trocar de lugar. Daqui a pouco eu fico aqui acenando e ninguém tá vendo. Translação. A figura é deslocada em uma direção, preservando o comprimento do segmento, reta e amplitude dos ângulos, ou seja, a figura mantém inalterada. Pessoal, a gente pode fazer uma translação vertical, tá? Como se eu pegasse uma figura e fosse colocando embaixo da outra. Posso fazer uma translação horizontal, como se fosse pegar uma figura e colocar do lado da outra, ou na diagonal. Tá bom? Essa aqui que a gente está vendo aqui agora é uma translação diagonal. Eu observo que as figuras elas sobrepõem as outras. Tá? Isso é uma característica da translação. Figura e fundo. Pessoal, a figura destaca-se do fundo pela atenção despertada no observador. Então ela pode ter um formato diferente, uma cor, alguma característica que é ressaltada aos olhos do observador. Aqui não tem muito que a gente trabalhar não, tá, pessoal? Vamos para a equivalência de áreas, que é mais importante para a gente. Equivalência de áreas. Galera, observa o seguinte. Que nós temos aqui, ó, à direita, nós temos o quê? Uma circunferência inteira, certo? Vamos analisar só a circunferência aqui agora. E de cá, o que nós temos? Duas semicircunferências. Você concorda que a área dessas duas semicircunferências, se eu faço a soma, eu vou obter a mesma área que uma circunferência inteira? Isso é equivalência de áreas, tá, galera? Então, duas semicircunferências, ela vai ter o quê? Uma área equivalente a uma circunferência inteira. Lógico que se essas circunferências ela apresentam o mesmo raio. Tá, galera? Observa o seguinte também, ó, que a gente pode notar, mesmo que essas figuras não estejam colocadas da mesma maneira, observa uma coisa. Aqui a gente tem uma figura, ela está escrita perfeitamente, certo? E aqui ó, nós temos como se fosse uma colagem. A gente pegou a figura, dividiu ao meio, certo?
fez uma colagem. A gente consegue observar que a área dessa figura esquerda ela é equivalente à da figura direita. Tudo bem? Então, a movimentação de áreas é um conceito de geometria dinâmica e é investigada que dá uma maior liberdade ante uma situação geométrica proposta. Fixa conceitos e propriedades e estimula o raciocínio para que você tire suas próprias conclusões e descubra novos caminhos de resolução. Onde a gente aplica muito isso, pessoal? No origami, tá? Dobradura também a gente trabalha muito com isso aqui. Então, vamos para uma situação problema para a gente fechar essa aula introdutória. Nós vamos trabalhar aqui uma resoluçãozinha de uma questão da OBMAP. Nancy tem 6 quadrados de cartolina iguais ao da figura 1. Com esses cartões, ela montou a figura 2. Qual é a área da nova figura? Então, vamos analisar aqui. A gente tem a figura 1. Pessoal, essa figura 1 aqui é um quadrado. E o ladinho dela ali mede 10 centímetros. Ah, mas ela pegou esse quadrado e dividiu ali em 4 triângulos equiláteros. Pessoal, a gente não está se importando com isso, tá? Então, não vamos ramificar o nosso raciocínio. Observa aqui que a gente tem o quê? Uma translação. Uma translação sempre na direção de sua diagonal. O que você vai observar, pessoal? Cada quadrado ele sobrepõe 1/4 do quadrado anterior, tá? Então, vamos lá, o primeiro quadrado. Quando eu coloco o segundo quadrado, este segundo quadrado está tampando 1/4 do quadrado anterior. E o terceiro quadrado, ele tampa, quando eu falo tampar, pessoal, é sobrepor, tá? 1/4 do quadrado anterior. E assim por diante. Então, o que a gente tem que observar aqui? A área do quadrado original vale 100 centímetros ao quadrado. Por quê? Porque o lado é 10 centímetros, a área de um quadrado é lado vezes lado. Então, a gente tem o quê? 100 vezes 100, 6 centímetros. 100 centímetros ao quadrado. Observe o seguinte, que a gente tem, então, a área da figura 2 é igual a 5 vezes 3/4 de 100. Por que 5 vezes 3/4 de 100? Porque, observe que aqui a gente tem 5 figuras, ok? Contando aqui, excluindo a última, tá? Porque a última ela não tem sobreposição. Então, a gente vai contar o quê? 5 vezes são essas figuras que estão aqui embaixo. Então, a gente tem 5 vezes 3/4 de 100. Por que 3/4 de 100? Porque, como eu falei, a cada figura que a gente vai colocando, uma sobrepõe 3/4 da outra. Tá? Então, a gente não tem a figura inteira. A gente tem o quê? 3/4. Então, a gente tem 5 vezes 3/4 de 100, mais 100. De onde sai esse 100 aqui, pessoal? Esse 100 é o último quadrado. Observe que o último quadrado ele não é sobreposto. Ou seja, nós vamos contar a área dele inteira. Tá? Então, a área da figura 2 fica 5 vezes 3/4 de 100. Tá? Esse dia é uma multiplicação, então a gente faz 3/4 vezes 100, vezes 5, mais 100. Então, a gente obtém 475 centímetros ao quadrado. Essa aqui é a área da figura 2. Beleza, pessoal? Espero vocês na próxima aula online para a gente fazer exercícios para fixar o conhecimento. Até mais!